Graça e paz, irmãos. Eu estou bem emocionada hoje. Eu estou bem emocionada aqui de ver, especialmente o trabalho todo, mas essa canção é uma canção que tem me acompanhado demais. E Deus ministrou muito ao meu coração nessa manhã, tudo. Mas essa canção me levou de volta a momentos da minha vida em que a doçura de Jesus, a doçura de Deus, tocou a minha vida. E de uma maneira tão poderosa. Em momentos em que eu estava amarga, momentos que eu não via nada na minha frente, eu podia lembrar dessa canção que eu aprendi na minha meninice, em português. E foi tremendo quando eu vi essas meninas aqui adorando o Senhor com aquela voz tão doce, e já colocando a confiança em Jesus, que é doce também. Essa é uma mensagem tão profunda, que a gente precisa viver caminhando com o Senhor e experimentar essa doçura de Deus, a doçura de Jesus, envolvendo os nossos corações, envolvendo o nosso caminhar. É a nossa garantia de ficar no caminho. Porque há momentos em que você tem várias pessoas ao seu redor, e nenhum deles e nenhuma dessas pessoas é a pessoa que Deus vai usar para você redescobrir o seu caminhar com Deus em amor. É o próprio Jesus se manifestando na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, por esse doce Jesus a quem nós servimos. Eu me sinto invencível todas as vezes que a doçura de Deus me toca, porque eu sei que quando ela me envolve, não tem amargor da vida, não tem frustração, que é maior, que é a graça doce de Jesus sendo derramada sobre as nossas vidas. Não era isso que eu queria compartilhar com vocês, mas Deus me tocou tão profundamente que eu preciso derramar aqui agora isso. Mas o texto que eu quero ler rapidinho, aqui em Êxodos 13. E a ideia do texto aqui é que Deus guia o povo pelo caminho. E a razão por que eu quero ler esse texto, porque é um texto que tem também falado demais ao meu coração. Eu vou ler somente alguns versículos, diz assim, 13, o versículo 20 até o 22. Diz assim: Tendo, pois, partido de Sicote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Vejam onde eles estavam acampados, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar e para que caminhassem de dia e de noite. E aí diz uma palavra interessante aqui assim: não se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E me chamou a atenção, algumas vezes nas nossas caminhadas, o Senhor nos leva ao deserto. O povo estava na entrada do deserto, mas alguns de nós aqui já foi pelo meio do deserto. E às vezes a gente tem medo dessa questão de deserto. Que história é essa de deserto? A ideia que nós temos de deserto é um lugar onde aridez, um lugar de perigo, não é isso? Um lugar de falta de companhia, um lugar de falta de água, um lugar de falta de recursos. Mas esse texto nos dá uma visão diferente do deserto, porque Deus os levou à entrada do deserto. E nós vemos alguns outros textos que outras pessoas na palavra de Deus foram ao deserto. Então, a primeira palavra que eu gostaria de repartir nessa manhã com vocês é que o deserto não é necessariamente sinônimo só de sofrimento. É lugar de encontro de Deus. É lugar de aprender de Deus. É lugar de ter intimidade com Deus. Porque quando eu olho para o lado e não tem ninguém, a graça de Deus se manifesta na minha vida no meio do deserto. Então, quando o deserto chegar na sua vida, e eu não estou profetizando, ele vai chegar, porque faz parte do crescimento espiritual nosso, faz parte do nosso crescimento em todas as direções, não se esqueça de quem te levou ao deserto. Algumas vezes eu vou pelos meus próprios pés, não é? Eu caminho, faço tantas coisas e caminho para o deserto. Ainda assim, a graça de Deus te alcança lá. Amém? Agora, uma coisa interessante, que o propósito de Deus, ao tirar o povo, era guiá-los. E para isso, ele lhes deu um sinal. É interessante, ele diz assim, ó,
O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Qual foi o problema do povo? Foi Deus que se afastou deles ou foi o povo que se afastou da nuvem? Algumas vezes, certas situações vêm nas nossas vidas, porque nós saímos debaixo da proteção da nuvem. Nós ficamos fora da coluna de nuvem para nos guiar pelo caminho. Como filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Não tem outro jeito. Não tem meio termo. Não tem um pé aqui e outro pé lá. Tem que estar no caminho para ser guiado pela nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. E se você não está dentro dela, entra, porque você está fora. Porque a disposição de Deus nesta manhã para as nossas vidas é nos guiar pelo caminho. A minha, você, a parte dele ele vai fazer. A minha, você compete ficar debaixo da nuvem de Deus para as nossas vidas. Mas também havia uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Há momentos que nós queremos parar, e não é hora de parar, é hora de continuar. E a nossa disposição está a coluna de fogo de Deus para nos guiar. E nunca se afastou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu quero terminar dizendo o seguinte: se em algum momento na sua vida você sentiu sem direção, ou eu me sentir sem direção, para um pouquinho e pensa, quem ficou para trás? Eu me adiantei? A nuvem deixou de me guiar? Não, eu saí debaixo da proteção de Deus. Nessa manhã, que a graça do Senhor nos guarde, de nunca sair debaixo da graça e da proteção de Deus. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas. E feliz 30 anos de aniversário. Deus os abençoe. Amo vocês, irmãos. Agora só me resta fazer um apelo. Não é verdade? Essa água aqui é para mim? Obrigado. Porque uma vez um pastor batista foi pregar numa igreja onde o batismo era para aspersão. E durante o culto, ele pregando ali, todo entusiasmado, ele ia tomando a água que estava ali no púlpito. Quando terminou o culto, que foi uma bênção, o pastor daquela igreja anunciou: irmãos, o batismo foi cancelado porque o pastor visitante tomou toda a água. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor já falou conosco hoje, de muitas maneiras, através do louvor, através da apresentação das crianças, também através aqui da Cristina. Nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, através da tua palavra que vive e eficaz, Pai, e aplica às nossas vidas em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Eu queria pregar uma mensagem bem longa, mas eu vou ter que ir direto ao ponto, tanto quanto possível. E o pastor Fernando falou uma coisa que é verdade aqui, né? Fiquei tão feliz ontem que ele saiu, falou: pode pegar o que você quiser na geladeira. Nunca faça essa proposta para mim, porque você vai ter um prejuízo. Gênesis 50, 20, quando José se encontra com seus irmãos, ele diz: vocês intentaram, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para a preservação de muitas vidas. Repita comigo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Amém. O Dr. Cherry, que esteve aqui pregando recentemente, Samuel Cherry, pediu que eu trouxesse uma saudação da American Baptist Church of Los Angeles, a nossa região. Mas agora vamos à palavra. Em nossa igreja nós estamos pregando uma série chamada A História, em inglês The Story, que cobre toda a Bíblia em 31 semanas. A gente prega no domingo, estuda nos pequenos grupos durante a semana, e as mulheres estão usando também, agora os adolescentes também vão estudar. E a história trata-se de uma visão panorâmica da Bíblia, mostrando que o propósito de Deus ao criar o homem era ter comunhão com o homem e com a mulher, ter comunhão conosco. Mas por causa da rebelião do homem, de tomar uma decisão de fazer diferente do jeito
que Deus planejava, o homem acabou se afastando dele. Então Deus recomeça novamente, através de Noé, através do dilúvio. Mas o problema é que quando o homem se rebelou contra Deus, entrou nele um DNA do pecado, que passou também a seus descendentes. Por isso, quando Noé entrou na arca, Noé já era pecador, o pecado estava nele, seus filhos, sua família. Quando Noé sai, você vê o pecado se manifestando logo depois, quando Noé vai e se embriaga. E Deus, então, ele busca uma outra maneira de realizar o seu plano, que é através da construção de uma nação. Ele chama 2 velhinhos, Abraão e Sara, e através deles ele começa uma nação. Você deve conhecer a história, como Deus faz um milagre. Quando Abraão já tem 100 anos, nasce o seu filho, o filho da promessa, Isaque, e nessa ocasião Sara já está com 99 anos. Mas aquela nação que Deus queria criar, ela começou com apenas este casal e depois o seu filho, mas devagarinho aquele grupo vai se multiplicando. E agora nós chegamos a um ponto na história em que Jacó, o neto de Abraão, e tem filhos, tem 12 filhos, e um deles se chama José. E o que você vê na Bíblia é que Deus tem um propósito, que a gente chamaria a história de cima. Mas a Bíblia também mostra a nossa história aqui, a história dos personagens bíblicos, que é muito parecida com a nossa, que é a história dos seres humanos, que é a nossa história com todas as complexidades, todos os detalhes das nossas vidas. Não é? Bom, existe um propósito de Deus, mas também existe a nossa história, o que nós fazemos com as nossas vidas. Às vezes entramos em sintonia com o plano de Deus, com o propósito dele, e às vezes nos afastamos desse propósito. Mas a Bíblia nos mostra que o propósito de Deus ele é cumprido. Ele é cumprido e ele está sendo cumprido no mundo atualmente, através de Jesus Cristo e a sua igreja. Mas quando a gente olha para a história de José, a gente vê uma clara intersecção, um claro entrelaçamento desse propósito de Deus, propósito divino, que é a história de cima, com a história humana. Talvez essa é a melhor história na Bíblia, onde você vê Deus e o homem agindo em concordância, Deus e o homem agindo para que o propósito de Deus seja cumprido. A história de José você conhece, ele, como eu falei, filho de Jacó, eles eram 12 irmãos, e quando José tinha 17 anos de idade, um adolescente, como aqueles que vieram aqui agora há pouco, a Bíblia diz que ele era o favorito do seu pai, Jacó. Jacó o amava mais do que os seus demais filhos, e a Bíblia diz que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E para piorar as coisas, José teve 2 sonhos que ele compartilhou com seus pais e seus irmãos, e nesses 2 sonhos ele via seus irmãos se prostrando diante dele. Também seus pais, e o pai, inclusive, numa das ocasiões, lhe deu uma bronca tremenda. Quando você tiver algum sonho grande de Deus, olhe bem com quem você compartilha. Por José ter compartilhado com os irmãos, o ódio deles por ele aumentou mais ainda, e eles então decidiram dar cabo da vida de José, mas pela providência de Deus, eles não o mataram, como eles planejavam, acabaram vendendo-o como escravo para uma caravana de ismaelitas. Um dia, quando eles estavam no campo, José foi lá, que o pai o havia mandado, e eles pegaram o filho, o irmão mais novo, José, e venderam para esses ismaelitas. Depois disseram para o pai, inclusive, que ele tinha sido morto por uma fera, e eles pegaram uma ovelha que mataram, tingiram de sangue a roupa de José, ele tinha uma capa especial que o pai lhe tinha dado, para enganar o pai, dizendo que ele tinha morrido. Mas José foi levado para o Egito. E se você olha a história de José, ela é muito parecida com a sua, com a minha, talvez de alguém aqui em particular neste dia. Porque a história de José ela começa bem, mas depois ela vai indo de uma decadência tremenda, num declínio. Se você olhar humanamente, a história de José vai de mal a pior. Porque José começa como o favorito do pai, depois ele passa a ser odiado pelos irmãos, depois ele é vendido para o Egito como escravo. Olha só a situação. E escravo não tem vontade própria. E quando ele chega no Egito, ele é vendido para um administrador egípcio chamado Potifar, e Potifar gosta muito de José e o coloca como o mordomo da sua casa. Ele é como escravo, mas como mordomo, administrador de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele confiava tanto em José que ele nem sequer dava conta de nada que ele tinha. A única preocupação dele é com o que ele ia comer no dia a dia. Tal era a confiança dele em José. Mas o problema é que não foi só Potifar que gostou de José. A mulher de Potifar também gostou. Isso foi um problema sério.
Porque ela começou a tentar seduzir José para ir para a cama com ela, e ela tentou isso várias vezes sem conseguir. E numa das investidas, José disse para ela: olha, eu não posso fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque o seu marido me colocou sobre tudo o que ele tem, menos sobre você, porque você é esposa dele. Em segundo lugar, eu não poderia fazer isso, porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Apesar de estar naquela situação de escravo, apesar de estar longe da família, numa terra estranha, como nós aqui, a maioria de nós estamos numa terra estranha. Muitos de nós viemos por opção, outros não, outros viemos como José, né? Arrastados contra a nossa vontade. Mas ali, naquela terra estranha, José foi fiel a Deus. Apesar das suas circunstâncias, ele foi fiel a Deus. Então, quando aquela mulher atenta contra José, ele sai correndo, você deve conhecer a história, mas ela agarra a roupa dele e fica com um pedaço da roupa na mão e começa a gritar, e ela diz para os outros servos, depois para o seu marido, que José tentou estuprá-la, e por causa disso José é lançado na prisão. Veja bem, ele cai mais ainda. As prisões de Faraó não eram como as prisões aqui dos Estados Unidos. Agora no Brasil também tem umas prisões muito boas, lá em Minas Gerais, meu estado, né? Como você é para frente, aquilo que é ruim, né? Prisão. E criaram umas prisões agora particulares lá, muito bonitas, parece que você está no hotel. E acontece que as prisões de Faraó não eram assim, normalmente elas eram um buraco no chão, mal penetrava a luz do sol, imagina o cheiro ali dentro, cheio de ratos, cheio de sujeira, e José é lançado naquele lugar, uma masmorra. E algumas outras prisões de Faraó era uma fortaleza, onde também as pessoas ficavam aguardando a sentença, e a sentença normalmente era tortura e morte. Mas naquele lugar, Deus também está com José. E José também continua sendo fiel a Deus, né? Enquanto ele está ali, ele ganha uma reputação por interpretar corretamente sonhos. Você vai se lembrar que ele interpretou o sonho de 2 oficiais de Faraó corretamente, mas ele continuou ali naquele lugar por muitos anos. Nós não sabemos exatamente quantos anos José ficou na prisão, mas foram muitos anos. Mas você nota, quando você lê, se você tem a sua Bíblia em Gênesis, que quando José está na casa de Potifar, a Bíblia diz: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Quando ele estava na casa de Potifar, e por causa disso, também Potifar prosperou. E quando ele é lançado na prisão, em Gênesis 39, 21, diz: o Senhor estava com ele. Também na prisão o Senhor estava com ele. Mais tarde, em Gênesis 39, 23, o Senhor estava com José na prisão. Bom, quando você está com Deus, você entende o propósito de Deus, você pode não entender tudo, como José também não entendia, mas ele sabia que Deus tinha um propósito em sua vida. E ele foi fiel a Deus, e por causa disso Deus o honrou. Na casa de Potifar ele foi o mordomo, e na prisão ele se tornou o chefe da prisão, ou subchefe, porque o diretor da prisão gostou tanto de José. Não sei o que José fazia na prisão, não tem muito o que fazer na prisão, mas eu acho que quando ele olhou para a cela de José, enquanto as outras todas estavam lá mal cheirosas, todas sujas, ele começou a arrumar, a organizar. Esse era o jeito dele, né? Como ele fez na casa de Potifar, colocou as coisas em ordem, e o diretor da prisão se afeiçoou a ele e colocou José como líder de todos os prisioneiros. Que coisa tremenda, né? Ser vice-presidente de prisão. Você talvez gostaria. Mas José não sabia, Deus estava treinando para algo muito maior. Você não sabe o que você está passando hoje? Confie em Deus. Pode ser que a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, Deus quer usar para aperfeiçoar o seu caráter, a sua vida, os seus talentos, para você ser usado para algo que você nem sequer imagina, que vai glorificar o nome de Deus na sua vida, e você também vai ser abençoado por causa disso. Pode dizer amém? Aí o que acontece? José, depois de ter interpretado aqueles sonhos daqueles 2 homens, ele ainda disse para eles: quando acontecer isso, lembrem-se de mim. Mas eles se esqueceram de José. Ele ficou mais 2 anos na prisão, totalmente esquecido. Ele já tinha ficado alguns anos lá, e agora mais 2 anos. Até que um dia Faraó, o rei do Egito, o homem mais poderoso do mundo, agora o homem mais poderoso do mundo chama-se Potim, né? Desafia qualquer um, e ninguém tem coragem de enfrentar. Naqueles dias era Faraó. Faraó, ele dava ordem, ele era tido como um deus, e as pessoas tinham de respeitá-lo. E o que acontece? Um dia Faraó tem um sonho no dia do seu aniversário, 2 sonhos, na verdade, ele não consegue interpretar, ele não consegue entender, chama os seus magos, seus sábios, e eles tentam interpretar o sonho, mas ninguém consegue. Aí o oficial de Faraó se lembra de José na prisão. Olha, lá na prisão tem um homem que tem um espírito divino, e ele interpreta sonhos, e o que ele diz se cumpre. Faraó manda chamá-lo, José vem à presença de Faraó, e ele diz: olha, na verdade os seus sonhos são um só.
O que Faraó tinha sonhado é que ele via 7 vacas gordas e belas, né? Goiano gosta disso, né? Saindo do rio Nilo, né? Mas de repente vem 7 vacas magras e feias e come aquelas outras 7 vacas. Logo depois ele vê 7 espigas de grão, de trigo, nascendo bonitas, né? E num só pé, nascem outras 7 espigas feias, mirradas, ressequidas pelo vento, que também devoram aquelas 7 primeiras espigas. Ele diz, é um sonho só. Na verdade, significa que o Egito terá 7 anos de fartura, de colheitas fartas. O campo vai produzir como nunca antes. Mas depois o Egito terá 7 anos de fome, de seca, e não só o Egito, mas toda a terra. Então, Faraó, o que eu recomendo é que o Senhor plante bastante, nestes 7 anos, construa silos, construa celeiros para colocar o excesso e pegue 20% de toda a produção para Faraó. Tipo assim um imposto, que nem aqui nos Estados Unidos, né? 20% é de Faraó, para que quando vierem os 7 anos de seca, Faraó tenha abundância para dar e vender, não só para o povo do Egito, mas para todo mundo que virá comprar do Egito. E Faraó se agrada muito daquela interpretação, e José diz para ele, agora o senhor procura um homem inteligente e capaz para colocar, para administrar todo o Egito. E ali os ministros de Faraó, todos pensando, serei eu? Ele falou, quem melhor que este homem? Quem tem o Espírito Divino para administrar tudo isso. E José é colocado naquela situação, e ele é colocado então como vice-rei do Egito. O Faraó diz, ninguém no Egito será maior do que você, exceto eu. E José então se torna o faraó assistente, vice-faraó. E os anos se passam. 7 primeiros anos, muita abundância, e eles guardam todos aqueles alimentos nos celeiros, aí começa a fome, 2 anos já de fome, um dia aparece lá no Egito os irmãos de José, porque lá em Canaã a fome tinha chegado, e Jacó falou, vão lá no Egito comprar trigo, vão lá no Egito comprar alimento para nós. Lembra do sonho de José? De que seus pais e seus irmãos iriam se prostrar diante dele, e agora quando seus irmãos chegam no Egito, sem saber quem é aquele homem que vem, porque já viu se passado 17 anos, não é? Ou melhor, tinha se passado 22 anos. 22 anos, desde que José tinha sido levado para o Egito. Eles não reconheciam mais o moço. Ele agora fala egípcio, não fala mais hebraico. Está diferente, não é? Sua aparência física, um jovem de 17, um jovem de 39, e para todo efeito, eles jamais imaginariam que José pudesse estar naquela posição. E quando eles apresentam-se ali, você conhece a história, eles têm várias interações com José, e eles acabam se prostrando diante de José, para pedir misericórdia, para que não deixe que seu pai e sua família, e seu irmãozinho que havia ficado para trás, lá na sua terra, morresse de fome. O sonho se cumpriu. O sonho se cumpre. Quando você vive alinhado com o propósito de Deus, o propósito de Deus na sua vida se cumpre. Você crê nisso? Sim. Agora, a coisa mais interessante, que agora José, com 39 anos, ele a princípio não se revela, mas depois de algumas interações com os irmãos, ele resolve revelar quem é ele. Todo você deve lembrar a história, que ele chorou muito, e ele abraça os irmãos, e os irmãos falam, agora chegou a nossa hora. 22 anos se passaram, nós não esquecemos o que fizemos com José, e ele também não se esqueceu o que a gente fez com ele. Agora ele vai se vingar. Ele é o homem mais poderoso do mundo depois de Faraó. Ele é o homem mais poderoso que existe, agora ele vai nos matar. Mas José se reúne com seus irmãos e perdoa seus irmãos. E a pergunta é, por que ele não se vingou? Por quê? É que José entendia o propósito de Deus. José entendia que além da nossa história humana aqui, nesta terra, existe uma outra história que Deus está traçando. E ele foi capturado por essa história. E ele entendia que esse propósito de Deus, Deus está trabalhando o propósito dele, independente do que acontece na minha vida, apesar dos altos e baixos, Deus está trabalhando na minha vida. E por isso José pode estender o perdão para os seus irmãos. Se você tem a sua Bíblia em Gênesis 45, versículos 3 a 8, nós não vamos lê-los todos, mas José diz algumas coisas muito interessantes para os seus irmãos. Ele diz, olha, vocês me mandaram para cá, etc. Mas ele diz no versículo 7, aliás, no versículo 5, agora não se aflijam, porque eles estavam com medo do que José ia fazer, nem se recriminem, por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele não nega o que os irmãos fizeram com ele. Vocês fizeram mal contra mim, vocês me venderam, vocês me trataram como um animal, como um objeto. Mas saibam de uma coisa, Deus me enviou adiante de vocês. Apesar do mal que vocês intentaram contra mim, Deus usou tudo isso, me enviando adiante de vocês. E no versículo 6, ele diz, já houve 2 anos de fome na terra, haverá mais 5 anos de fome. Versículo 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. No versículo 8 ele conclui, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Amém? Que circunstância você está enfrentando na sua vida? Como as pessoas têm tratado você? Que dificuldades você tem passado? Que coisas estão acontecendo que você não consegue entender? Lembre-se que se você está associado com Deus, você está em comunhão com Deus, Deus está diante de você. E é Deus quem o trouxe a este lugar onde você está. Lembre-se do deserto que a Cristina falou agora há pouco. Foi Deus quem conduziu o povo ao deserto. Há ocasiões que você vai para o deserto por seus próprios pés, como ela disse, mas às vezes Deus nos leva, ou Ele permite que sejamos levados, para que o seu propósito se cumpra nas nossas vidas. É por isso que Ele não se vinga dos seus irmãos, não é? Deus estava agindo nessa nova nação, que Ele havia prometido a Abraão, que Ele iria criar, não é? E se revelando através desta provisão que Deus fez através de José para sustentar a nova nação durante um tempo de extrema fome. E José foi um agente de Deus também para salvar a nova nação, trazendo a nova nação para o Egito. Quando José comunica a Faraó que seu pai e seus irmãos vivem em Canaã, que eram terras próximas, né? Israel e Egito até hoje são vizinhos. Faraó diz, então traga-os para cá, e lhes deu o melhor da terra. E eles foram para o Egito. Era naquela época cerca de 70, 72 pessoas. A família incluía também os servos, os escravos, as pessoas que trabalhavam. E eles se mudaram para o Egito e eles receberam a melhor terra do Egito, que é a terra de Gósen. Que até hoje, se você olhar no mapa do Egito, é onde o rio Nilo... O Egito é um grande deserto, exceto onde passa o rio Nilo, que é o vale do Nilo, que é fértil. Mas quando chega ao final do rio, em vez de ele simplesmente desembocar no mar, ele se abre como se fosse um triângulo, e há vários braços, por isso é aquela terra mais fértil, porque tem mais água. E aquela foi a terra que foi dada para o povo de Israel. E acontece que os israelitas, eles eram pastores de ovelhas, e os egípcios consideravam pastorear ovelhas uma abominação. Até isso Deus usou, porque essa maneira Deus impediu que o povo de Israel, o povo que ele havia escolhido, se misturasse com os egípcios, que os israelitas se casassem com as egípcias ou vice-versa. E veja, gente, quando há intercasamento, não sei se existe em português, né? É um perigo. Se você é serva fiel de Jesus e se casa com alguém que não tem a mesma fé, isso é um perigo. Perigo para você, um perigo para os seus filhos, um perigo para as próximas gerações, um perigo para a igreja. E lá em Canaã, o perigo deles se misturarem com os cananeus era muito grande. Lembre-se que quando Abraão via que seu filho já estava ficando a certa idade e não conseguia se casar, ele mandou o servo buscar alguém da sua família, longe, lá na Mesopotâmia, para trazer para se casar com a sua filha, porque o perigo dele se casar com uma cananeia era muito grande e o povo de Deus teria desaparecido. E a fé teria desaparecido. Então Deus usou até isso. Deus usa os detalhes para cumprir o seu plano. Às vezes nós não entendemos, mas Deus usa detalhes da nossa vida para cumprir o seu propósito. José teve 22 anos de grande sofrimento no Egito, mas depois ele teve 71 anos de bênçãos. José viveu até os 110 anos de idade, e foram 71 anos de bênção, de prosperidade, de felicidade. E eu queria só lembrar algumas coisas para encerrar. Primeiro, é que existem 2 histórias ocorrendo na sua vida. Uma é a sua história pessoal de vida, com as suas experiências, com os seus sofrimentos, com as suas provações, com as suas dificuldades, com as coisas que você não gostaria que tivessem acontecido. A outra história é o propósito de Deus, que Deus quer cumprir na sua vida, que Deus quer cumprir na sua vida, não é?
E José pôde perdoar os seus irmãos porque ele viu que Deus estava para fazer algo. Não é? Ele entendeu o plano maior de Deus. Não é? O que os irmãos fizeram foi errado. Em nenhum momento José os desculpou pelo que eles fez. Ele os perdoou, é diferente. Mas ele nunca disse que estava bem o que eles fizeram com ele, de jeito nenhum. Mas o que eles fizeram foi errado. Mas Deus usou o pecado deles e a inveja deles para realizar o seu propósito geral, para cumprir o seu propósito para aquele povo. A fome teria matado a nova nação de Israel, que ainda era pequena, de maneira natural, mas Deus agiu de maneira sobrenatural, para fazer uma provisão para a salvação do povo, através de colocar José no lugar certo, na hora certa. Deus poderia ter impedido a fome? Sim, poderia. Ele poderia ter impedido, mas não era o tempo ainda, no propósito de Deus, que o povo de Israel tomasse a propriedade da terra. Não é? E também para impedir, como eu disse, que eles se misturassem com o povo da terra, Deus os tirou dali, mandando-os para o Egito. Com isso eles foram separados dos cananeus, mas também foram separados dos egípcios, embora morassem no Egito, por causa dessa abominação que os egípcios tinham, pelo fato de eles serem pastores de ovelhas. E Deus lhes deu ali no Egito o melhor da terra, a terra de Gósen, onde eles prosperaram, onde eles cresceram muito. E eu quero dizer para você nesta manhã, para encerrar, nesta tarde. Primeiro, as provações pelas quais nós passamos, elas nos testam. E elas nos levam a confiar em Deus, para vermos o seu poder em situações desesperadoras. Enquanto as meninas cantavam aqui, estava passando um vídeo, eu nunca tinha visto, eu fiquei prestando atenção nos dois, na música e no vídeo. Como Deus proveu para aquela mulher e a sua filha, que foram mostradas aqui no vídeo. Situações desesperadoras, não é? Sozinha, com a filha, não tinha ninguém para prover para elas, mas Deus usou pessoas para prover. Ela compôs aquele hino que até hoje nós cantamos. E assim, a história da igreja é uma história de muitas histórias parecidas com essa. Não é? Deus, então, usa os testes da vida, as provações para nos testar, para levar-nos a confiar nele, e também para nos equipar para aquilo que Ele quer que nós façamos e para o que ainda não estamos equipados. Deus nos chama para fazer algo e Ele usa então as provações para nos equipar, para nos preparar, para nos capacitar, para fazer algo que Ele deseja para nós, para o qual nós ainda não estamos equipados, para que outros vejam Deus através de nós, e não a nós mesmos. Veja que quando José encontrou-se com os irmãos, ele disse: vocês me venderam, mas foi Deus que me mandou para cá. Vocês isso, mas Deus me mandou adiante de vocês. Vocês aquilo, mas Deus me mandou para este lugar. Então, ele colocou sempre Deus em primeiro lugar. Enormes consequências vêm a nós quando nós fazemos coisas na nossa vida para machucar outras pessoas, como os irmãos de José fizeram. Muito embora Deus frequentemente use a nossa pecaminosidade para realizar o seu propósito. Agora, se a sua vida não está saindo como você havia planejado, se a sua vida não está saindo como você havia tanto desejado e pensado, você precisa da perspectiva de Romanos 8, 28. Se você tem sua Bíblia, abra aí, vamos ver o que diz Romanos 8, 28. Na versão que eu uso, diz assim: porque sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Algumas tradições nossas dizem assim, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está errado, mas o sentido original é esse: Deus age em todas as coisas. As coisas são inanimadas, elas não têm personalidade. Deus age em todas as coisas. Você tem aí, leia na sua versão, não importa qual seja, eu vou falar e você lê aí ao mesmo tempo. Vamos lá, Romanos 8, 28. Mas sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. É uma promessa incrível, não é? Foi o que aconteceu na vida de José. Porém, esta promessa incrível de Deus, ela não se aplica a todo mundo. Ela não se aplica a todo mundo. Primeiro você tem que ser um cristão, um crente de verdade. Que aí diz, é para aqueles que o amam
e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, primeiro, você precisa ser um crente, o cristão. Segundo, você não precisa ser apenas um cristão, mas você precisa ser um cristão que ama a Deus. Porque há muito cristão hoje que não ama a Deus. Precisa ser um cristão que ama a Deus. A gente cantava aqui no início, eu prestei atenção que parecia que as músicas todas estavam de acordo com a minha mensagem aqui, né? Eu vou andar no teu caminho, eu vou fazer a tua vontade. Se você ama a Deus, é isso que você vai fazer. Você vai andar no caminho de Deus, amém? Você procura andar no caminho de Deus. Então, em segundo lugar, você precisa não apenas ser cristão, mas um cristão que ama a Deus. E você precisa ser um cristão que tenha a sua vida alinhada com os propósitos de Deus. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então isso deveria evocar em você uma de 3 respostas, dependendo da sua condição aqui nesta manhã. Primeiro, se você nunca entrou no relacionamento pessoal com Jesus Cristo, você precisa fazer isto hoje. Para que isto seja verdade da sua Bíblia, Deus usar todas as coisas, mesmo as adversidades, as lutas, as tribulações, as provações, os problemas, a falta disso, a falta daquilo, as dificuldades. Para que isso aconteça, primeiramente você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Se você não tem, entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje. Convide-o para entrar na sua vida, para ser o seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Amém? Segundo lugar, se você é um cristão e ama a Deus, você precisa alinhar sua vida com os propósitos de Deus, não os seus próprios. Irmãos, em vez de pedir a Deus para abençoar as suas grandes ideias, dê uma virada na mesa e ajuste a sua vida inteira ao que Deus quer fazer para a sua vida. Talvez você nem saiba o que Ele quer fazer, mas entregue-se a Ele. Entregue-se a Ele e diga: Deus, eu me entrego a Ti, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, para que essa promessa de Romanos 8:28 seja sua também. Amém? E terceiro, se você é um cristão, você ama a Deus, você tem certeza de que está sendo fiel a Deus, e as coisas não estão indo muito bem para você, as coisas não estão fazendo muito sentido na sua vida, na sua experiência do dia a dia, o que você deve fazer? Abandone a sua vontade inteiramente à vontade de Deus. Deus, eu estou aqui na prisão, mas eu vou ser o melhor prisioneiro. Eu vou dar exemplo com a minha vida. Deus, eu estou sofrendo aqui neste lugar, mas do que depender de mim, essa prisão vai ficar limpa. Do que depender de mim, esses presos aqui vão tudo se vestir. Parece que o pastor Fernando, assim, né? Aquele terno lá, né? Entendeu? Se depender de mim, o meu trabalho, eu vou fazer da melhor maneira possível. Se depender de mim, o meu patrão só vai ter que se alegrar de mim, não vai ter reclamação, porque eu vou fazer o melhor. Lembre-se diariamente do propósito de Deus, enquanto você passa pelos problemas da sua vida. Amém? Lembre-se que apesar de todas as coisas, se você é fiel a Deus, Deus está no controle. O Senhor estava com José na casa de Potifar, o Senhor estava com José na prisão, o Senhor estava com José em todo o tempo. E por isso, quando ele foi alçado a vice-rei do Egito, ele continuou sendo fiel ao Senhor, porque ele havia sido fiel na hora ruim, agora também foi fiel na hora da bonança, na hora da prosperidade. Amém? Os escravos americanos, cuja história aqui nesse país foi miserável, no Brasil também, né? Mas aqui os escravos americanos, eles aprenderam a distinguir que mesmo em meio às suas tribulações, às suas provações, seus sofrimentos, havia um propósito maior, havia um propósito de Deus para se cumprir. E eles compuseram algumas das músicas mais belas de toda a história, os Negro Spirituals. Tem um que diz assim, eles cantavam assim: Swing low, sweet chariot, coming forth to carry me home. Passa aqui baixinho, doce carruagem, vindo para me levar para o lar. Eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus tem um propósito, e esse propósito vai se cumprir na minha vida. No que depender de mim, Senhor, eu vou alinhar a minha vontade com a tua vontade. Antes mesmo de você poder entender o que a vontade de Deus possa ser, alinhe a sua vida com a vontade de Deus, para que você possa estar, como disse José, no lugar que Deus queria que ele estivesse. Quando os irmãos foram lá, ele falou: eu estou exatamente
no lugar que Deus queria que eu estivesse. Vocês intentaram mal, mas Deus o tornou em bem. Deus está trabalhando no meio dos detalhes das nossas vidas, realizando os seus bons propósitos. De acordo com Romanos 8:28. Saber que o propósito de Deus está se desenrolando, mesmo nos momentos mais escuros e confusos das nossas vidas, nos permite viver com liberdade. Os irmãos de José foram escravos até o final da vida deles, daquele mal que eles fizeram, porque eles nunca pediram perdão a ele. Mas José, apesar de tudo que lhe fizeram, de todo o mal que lhe causaram, ele viveu em liberdade, porque ele entendia o propósito de Deus. Por isso ele pôde perdoar os irmãos, mesmo sem os irmãos jamais terem lhe pedido perdão. E ele pôde viver em liberdade mesmo estando na prisão, porque ele entendia que havia um propósito sendo cumprido na sua vida. Amém? Por isso ele foi capaz de perdoá-los. E nós também podemos ser capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Talvez você esteja trazendo mágoa, ressentimento de alguém. Hoje é o dia de você liberar o perdão também para essa pessoa. Não porque o que ela fez não foi ruim, foi muito ruim. Mas você não tem que viver aprisionado pela mágoa, você pode viver com liberdade, sabendo que mesmo nessa situação, Deus está trabalhando para o seu bem. Amém? Deus nos testa para edificar a nossa fé e para construir um forte caráter em nós. Incline a sua cabeça. Se há alguma situação na sua vida que você está vivendo hoje e que você não consegue entender, lembre-se, irmão, de que Deus está no controle. Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você tenha se afastado do propósito de Deus, mas então hoje também é o momento de você poder voltar. Mas se você tem sido fiel a Deus, lembre-se que mesmo nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis, o propósito de Deus está sendo cumprido na sua vida. Mesmo quando você não entende por quê, porque Senhor, Deus está cumprindo o propósito. E Deus vai avante de você, vai adiante para cumprir o bom propósito dele na sua vida. E se nessa noite, esta tarde, você quer se alinhar com a vontade de Deus, qualquer que seja a sua situação, eu quero convidar que você venha aqui à frente para nós orarmos juntos nesta tarde, amém? Nós somos a família de Deus e é isso que nós fazemos, nós oramos uns pelos outros. Nós trazemos as nossas vidas diante do altar de Deus, para que Ele possa trabalhar em nós. Se você deseja receber a oração, venha aqui à frente. Talvez você foi chamado por Deus para fazer algo e você diz: Senhor, parece que está demorando. O caso de José levou 22 anos aproximadamente, até que aquele propósito se cumprisse plenamente. Da mesma maneira, talvez você esteja esperando há muito tempo, mas Deus está aqui hoje para cumprir o propósito dEle. Ele quer apenas que você se alinhe com a vontade dEle, que você chegue a Ele e diga: Deus, eu estou sofrendo, mas eu quero, sobretudo, que o teu propósito venha. Vamos colocar em pé, se você deseja, venha aqui à frente, nós vamos orar, amém? Obrigado, pastor Miguel, e nós vamos abrir o altar.